Fala aí, minha galera, bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal aqui do grupo e do canal Vida de Uber, que é uma vida como a de qualquer um, né? No início, quando eu decidi criar esse canal, eu estou e sempre estarei indignado com a posição de algumas autoridades e até de jornalistas que nos colocam, motoristas de Uber, nos colocam numa posição como quase de esmola. Enquanto 75% ou mais das empresas que contratam com empregos formais e comuns para todo cidadão paga na faixa de R$ 1.500 por mês. É bizarro. Mas o foco não é esse. Pois bem, minha galera. Tá rolando o que agora? Tá rolando que o presidente fez um pronunciamento e todo mundo... Oh, estou chocado com o que o presidente falou. Larga de ser besta, meu. Larga de ser besta. Você tá com conversa fiada. Você tá se fazendo de idiota. Tem gente por aí que já fez pronunciamento 30 vezes pior. Entendeu? Eu no lugar dele teria ficado calado, só que eu não estou no lugar dele. Ele que tem os números na mão, o que vai ser pior lá na frente, não sou eu não. Quem sou eu para julgar, entendeu? Quando um empresário, por exemplo, toma uma decisão que acaba prejudicando o trabalho de um funcionário em qualquer área que for, a gente, como sabichão de tudo, como inteligentão de todos, a gente sempre faz uma crítica, mas você tá do lado de lá, você sabe o que acontece lá, você sabe quais são os números reais da coisa na mão, estando do lado de lá. Você não sabe, porque você não está do lado de lá, você é um só, não esqueça disso. Você só pode estar de um lado e nesse momento é do seu lado aí, do lado que você está. Seja você quem for, seja você seu doutorzão, seja você seu engenheirão, seja você seu Zé Ninguémzão que acha que sabe tudo na rede social, seja você quem for. Não adianta. Então eu prefiro ficar na minha, me resumir ao meu interesse particular, que isso que vai me manter vivo e bem, ou doente e mal, ou morto e mal, e bola pra frente. O meu ponto de vista em relação a tudo isso, ao coronavírus, aos governadores restringir saída e etc, como até fechamento de quase 100% do comércio, né? Não foi 100% porque depois o governo federal interviu e deu uma salvada. Meu ponto de vista é que o prejuízo lá na frente, por tudo fechado, pode ser muito maior. Pode ser muito maior, eu não tenho os números na mão, porque eu não tenho uma equipe gigantesca com programas de computador para me dar esses números. Então eu me resumo à minha humildade de entender que cada um com seus cada qual. Vou falar do meu agora, do meu cada qual. O meu cada qual agora nesse momento, inclusive vai até uma dica pro governo federal. Eu acho que é de grande valiosa essa dica. Vocês quando aprova as medidas, por exemplo, vocês querem que a pessoa fique em casa, né? Só que eu acho que vocês são muito vocês não são técnicos, não estão sendo técnicos quando fazem isso, né? Que no caso esse posicionamento ele vai para conta do governo estadual, né? Foram os governadores junto com os prefeitos que estão fechando as cidades, que estão mandando parar, que estão dizendo que vai dar multa, que para todo mundo. São eles. O presidente, já errado ou não, já deu a sua posição que é bem contrária disso. No meu ponto de vista é assim, cara, vocês precisam trabalhar de forma mais técnica, mais detalhada, sabe? Porra, umas medidas como policial tirando medindo a pressa, medindo a temperatura de pessoas que através de um critério técnico são pessoas de probabilidade maior de ter o problema, ou se tiver, vai ter um problema pior que vai acarretar na necessidade de uma UTI.
A gente, como um cidadão, o que é que a gente pode fazer? A gente pode se isolar da família, um isolamento familiar. Se isolar da família, porque precisa trabalhar, precisa continuar. As pessoas que têm problemas, que estão no mercado, infelizmente elas precisam se isolar, porque elas têm uma conta simples na mão, ou a vida, ou o trabalho, né? Outros não, outros podem escolher e continuar tocando esse barco aqui. Só precisa detalhar mais, fazer um plano mais bem feito. É simples, quer dizer, não é tão simples assim, mas para várias cabeças pensantes juntos, vocês têm aí equipes e equipes para trabalhar para fazer isso. Eu acho que vocês deveriam investir nisso, porque eu concordo, o mercado não pode parar, mas eu também concordo que o velho não pode morrer, o doente não pode morrer, ele tá doente. Nesse momento o status deles é de doente. Não é porque ele está doente, ou que ele fumou a vida inteira, ou que ele tem um problema pulmonar, que infelizmente se ele pegar ele vai morrer. Não, a gente precisa preservar essas pessoas. E a gente pode fazer isso, a gente pode fazer um separamento social por um momento para poder a gente lidar com o problema, sabe? Os jovens têm que lidar com o problema. Os jovens agora têm que vestir a camisa e ir pra arena lutar. Não vai adiantar descansar, não vai adiantar se esconder. Quarentena vai ajudar, é claro, é óbvio, é um vírus, né? É um vírus. Ele se dissemina. Tem coisa que é óbvio, não precisa a gente estar. Mas se a gente fizer um isolamento social, continuar a nossa vida, tá, que nem eu, continuo trabalhando. Só que eu reduzi muito. Primeiro que o mercado em si reduziu, sem minha permissão. Inclusive eu preciso trabalhar, mas fazer o quê? Fazer o quê? Ficar reclamando? Ficar reclamando que o governador fez isso, devia fazer aquilo, que o presidente fez isso, falou isso, devia ter falado aquilo, que não, o problema é eu e você. Eu e você que é cidadão. Brasília, aqueles deputados lá, por muito que sejam, eles não vão contaminar o mundo inteiro. Então é o mundo que se contamina. Então a gente precisa se isolar e se isolar. Eu, por exemplo, já tem 2 semanas que eu não quero nem ver meu pai, nem ver meus sobrinhos. Os últimos dias, há uma semana atrás, eu fui até eles porque eu tinha consciência que eu ia estar se despedindo por um tempo ali, que eu não sei qual é, que eu não conheço esse vírus. Esse vírus não tem. A única história que a gente tem sobre esse vírus é da China pra cá. Então a gente precisa se isolar das pessoas, mas a gente precisa continuar trabalhando. Infelizmente, eu já tô trabalhando de máscara. Eu não mostrei antes porque iam dizer que sou louco, mas há 10 dias já. 10 dias, há 15 dias mais ou menos, eu já tinha máscara dentro do carro. Ou mais, acho que uns 20 dias eu peguei umas máscaras e coloquei no carro, deixei lá. Não tive coragem de usar, porque também eu não peguei. Se eu tivesse, mas eu te juro, se eu tivesse ido em Guarulhos, no Terminal 3, Internacional, e tivesse encontrado uma galera de chinês, se eu tivesse pego eles, eu tinha colocado a máscara. Mas cada um, às vezes não vale a pena você falar o seu posicionamento pra ninguém. No caso de um presidente, não. Ele precisa mostrar qual o posicionamento dele, no que ele tá arriscando naquele momento ali pra um bem comum. Ele quer fazer um bem comum, é óbvio, porque mesmo, vamos lá, vamos enumerar. Se o cara é ladrão, se o cara é presidente ladrão, dos grandes, só que é lá pra roubar, o propósito dele vai ser sempre um bem relativo para a comunidade do país, para que ele alcance o seu objetivo, né, de ser votado de novo, de ter apoio nas bancadas, etc, etc. Esse não, esse é totalmente fora de protocolo, ele faz tudo ao contrário. Ele faz tudo ao contrário, ele não liga com apoio de bancada, deixa eu detalhar aqui para não entender errado. Ele não liga com apoio de bancada, ele briga, ele luta mesmo. Não sei como foi que ele conseguiu uma reforma. Na verdade eu sei, é a força da gente, que eles lá estão com medo, né? Esse é fora dos protocolos. A verdade é essa. E a gente não é isso aí, o que eu acho é isso, galera. A gente não tem que ficar questionando demais, porque quando a gente fica questionando muito o posicionamento do médico, do doutor, querendo ou não, você está se colocando numa posição
de que você pode dizer ao médico como medicar, sabe? E isso não é coerente de uma pessoa inteligente, entendeu? Muitas vezes a gente se vê, né, nessas situações que a gente precisa frear certos profissionais. A gente se vê, é fato. Só que a gente também tem que saber lidar com isso. Porque tudo que você faz gera uma imagem. E você não tem domínio sobre isso. Você fez, acabou. A imagem que gerou não é domínio seu, entendeu? Não é domínio seu. Vai existir uma avaliação. E essa avaliação, você dizendo que tá certo ou que tá errado, ela vai existir, meu amigo velho. E se você quiser fazer politicagem, você tem que fazer diferente do que esse presidente aí tá fazendo. Porque esse presidente aí, ele simplesmente ele vai pelo certo. Pelo que ele acha que é certo. E nesse momento o que ele acha que é certo é que as empresas não podem quebrar. Se as empresas quebrarem, vocês vão ter, nós vamos ter, todo mundo vai ter um problema muito grande. Muito grande, porque desemprego é terrível. Desemprego é terrível. Se você conseguir fazer uma projeção num super programa de computador do desemprego que ele causa, já começa morrendo gente. Já começa assaltando, já vi aqui no noticiário já, assaltando conveniência, sabe? Com arma, for assaltar com arma de brinquedo, daqui a pouco o desespero é maior, nego vai arranjar uma de verdade, porque nego precisa ir lá e buscar. Porque tem gente passando fome, tem gente reclamando, tem gente com fome, tem drogado com abstinência, tem vários e vários problemas. Então o nego vai invadir tua casa. É simples assim. Que até um pai de família com 5 meninos passando fome, em algum momento de desespero ali, sem nada, algo ele vai fazer. É fato. Então é muita cautela, mas com muito trabalho inteligente em cima disso. Muito trabalho inteligente, com algumas medidas, algumas tomadas para distanciar as pessoas, mas que a vida não pare. A vida não pode parar de forma alguma. Não, de forma alguma. Se a vida parar, o caos se instaura. Se instaura porque a gente está dependente do sistema capitalista que aqui está. Né? A gente é dependente dele. Se a gente não produz, a gente entra em colapso. Literalmente. A gente não bebe, a gente não come, a gente não ri, a gente não diverte, a gente não se diverte e a gente entra em colapso. E o ser humano em colapso é bem pior que uma máquina para. Puf. O ser humano não. O ser humano, antes de parar, ele faz um estrago, mano. Um estragão. Ficar esperto. Eu acho que a gente deu sorte de estar com esse presidente aí. Eu acho. Se fosse um bunda mole aí, um qualquer, a gente podia até passar por essa, mas a gente ia deixar de matar agora pra matar depois. A verdade é essa, eu acho. Pessoal, se puder se inscrever no canal, a gente agradece. O pessoal da Uber e companhia. A gente tá com esse canal aqui, que logo a gente tem um projeto muito legal pra esse canal. Pra gente mostrar muita coisa, como ela é, como a gente entende que é, porque às vezes jornal, às vezes autoridade fala de forma fechada, forma pra eles, vem com palavra que nego fica assim um tempão pra entender o que é que